Trabalho de História da Psicologia, Carl Rogers, Teoria Centrada no Cliente. As discentes participantes são Francicleide Duarte de Oliveira, Sabrina Mariana de Alencar e Simone Alves Pinheiro. Carl Rogers, nascimento em 1902 e morte em 1987. Introdução. Carl Hanson Rogers, americano, nasceu em 8 de janeiro de 1902 no estado de Illinois e faleceu em fevereiro de 1987 na Califórnia. Carl Rogers foi um dos mais eminentes psicólogos americanos de sua geração. A partir de sua concepção da natureza humana, elaborou uma psicoterapia original, que lhe proporcionou uma visão muito própria da educação. Porém, os seus procedimentos terapêuticos causaram muita controvérsia, pelo fato dele considerar que cada pessoa possui a capacidade de se autoatualizar, mediante a liberação do seu potencial. Essa nova concepção de Rogers confrontou o tratamento terapêutico tradicional, pois no seu método, o profissional é aquele que estimula o paciente a resolver seus próprios problemas. Esta mesma concepção de natureza humana que inspirou seus escritos sobre a educação, nos quais afirma que o aluno tem motivações e entusiasmos que o professor deve liberar e favorecer. O pensamento de Rogers fica melhor compreendido quando levamos em conta que ele nasceu em uma família do meio oeste americano, onde os valores rurais eram de sobremaneira prezados. A experiência adquirida por Rogers no meio rural o convencera sobre o vigor e o caráter inelutável do crescimento ou da germinação dos elementos naturais. E a semente precisa ser intitulada para o seu desenvolvimento. Na liberação e no favorecimento do entusiasmo, o cliente ou a pessoa humana é motivada a germinar, ou seja, a crescer. Esse interesse de Rogers pela natureza e pelo fenômeno do crescimento jamais foi desmentido ao longo de sua existência. Isso levou a realizar estudos de agronomia na Universidade de Wisconsin, onde permaneceu por vários anos antes de descobrir sua vocação religiosa. Em 1924, ele ingressa no Seminário de Tecnologia da Union Theological Seminary. Saindo da área religiosa, Rogers se agregou ao Centro de Formação Pedagógica da Universidade da Colômbia. Foi fortemente influenciado pelos ensinamentos de William Kilpatrick nas áreas da educação e da filosofia da educação. Descobriu as teses de John Dewey, que fazem da experiência a base da aprendizagem. Rogers torna-se especialista em psicologia clínica e, notadamente, em terapia infantil, profissão que exerceu durante 12 anos na Rochester Field Guidance Clinic. Em 1940, Rogers trocou a Rochester pela Universidade do Estado de Ohio. Lá, ele conscientizou-se que havia elaborado uma nova concepção da psicoterapia, que é apresentada no aconselhamento e psicoterapia. 1942. Tornou-se um membro da Universidade de Chicago em 1945 e cada vez mais consciente da originalidade de sua concepção da terapia, publicou no ano de 1951 uma obra intitulada Terapia Centrada no Cliente. No capítulo consagrado ao ensino centrado no estudante, ele estabeleceu um paralelo entre a evolução de sua concepção de ensino e suas ideias relativas à psicoterapia. Segundo ele, o papel do mestre deve ser o de criar uma atmosfera favorável ao processo de ensino, o de tornar os objetivos tão explícitos quanto possíveis e de ser sempre um recurso para os alunos. Carl Rogers expôs em 1957 o essencial de suas ideias em matéria de psicoterapia em um artigo intitulado As Condições Necessárias e Suficientes de Terapêutica na Mudança da Personalidade, e estendeu em seguida suas ideias para a educação. Em 1959, Rogers produziu
um importante artigo que foi a aprendizagem significativa em terapia e educação, onde ele apontou um conjunto de condições aplicáveis à educação, análogas às que havia enunciado para a psicoterapia. Depois de 12 anos na Universidade de Chicago, Rogers retornou à Universidade de Wisconsin, que ele havia deixado em 1963. Trabalhou em seguida até a sua morte, em 1987, em institutos privados. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre as principais ideias com a nossa colega Sabrina Mariana. Bom, eu me chamo Sabrina Mariana Alencar e eu fiquei com a parte relacionada às principais ideias. O processo psicoterapêutico é um trabalho de cooperação entre psicólogo e cliente, cujo objetivo é a liberação desse potencial de crescimento, tendo como resultado a pessoa aberta à experiência, vivendo de maneira existencial, tornando-se ele mesmo. Há 3 condições básicas e simultâneas defendidas por Rogers como facilitadoras no relacionamento entre psicoterapeuta e cliente para que de fato ocorra a autoatualização. As condições básicas são congruência, consideração positiva incondicional e a empatia. Sobre congruência, a gente tem que no dicionário Aurélio, ela é a harmonia de uma coisa com o fim a que se destina, coerência, congruidade. O terapeuta deve vivenciar bem sua relação com o paciente e nela está perfeitamente integrado. A noção de congruência do terapeuta relaciona-se ao fato de ser verdadeiramente ele mesmo. Denomina-se também sinceridade ou autenticidade do terapeuta. Remete também à consciência de que ele pode ter do modo como vivencia a relação com o paciente ou cliente e de sua atitude em relação ao mesmo. No artigo citado há pouco, Aprendizagem Significativa em Terapia e Educação, ele diz que não pode ocorrer verdadeira aprendizagem a não ser à medida que o aluno trabalhe sobre os problemas que são reais para ele. Então, a aprendizagem não pode ser facilitada se quem ensina não for autêntico e sincero. Consideração positiva incondicional. A segunda condição é que um terapeuta demonstre respeito incondicional em relação ao paciente. Rogers torna claro que, à medida que o terapeuta aceita com confiança e compreensão todas as facetas da experiência de seu cliente como elementos integrantes da sua personalidade, ele experimentará a seu respeito um sentimento de respeito incondicional. Em linhas gerais, ter condições positivas é receber e aceitar a pessoa como ela é e expressar uma consideração positiva por ela simplesmente porque essa pessoa existe. Empatia. O dicionário Aurélio nos traz que empatia é a tendência para sentir o que sentiria caso estivesse na situação de outra pessoa. A última das condições essenciais é que o terapeuta deve demonstrar compreensão empática ao que se refere ao sistema interno de referências de seu cliente, uma condição em relação à pessoa e não em relação ao assunto, e esforçar-se por comunicar este sentimento. Conforme aceitou Rogers, sentir o universo particular do cliente como se fosse o seu próprio universo, sem, porém, jamais esquecer a restrição implicada no como se. E isto é a empatia, e ela parece indispensável à terapia. Convém sublinhar que, para Rogers, essa condição são ao mesmo tempo necessárias e suficientes, e aquilo que não é necessário deveria ser anotado. A empatia, por sua vez, consiste na capacidade de se colocar no lugar do outro, ao ver o mundo através dele e procurar sentir como ele. A aprendizagem centrada na pessoa. No ser humano, existe algo dentro de si que o impulsiona, a tendência atualizante, modos de autoatualizações de suas potencialidades de fazer, sentir, agir, seu próprio florescimento. Princípios que regem a aprendizagem para Roger. 1. O ser humano possui aptidões naturais para aprender. 2. A aprendizagem autêntica supõe que o assunto seja percebido pelo estudante
como pertinente em relação aos seus objetivos. 3. A aprendizagem que implica uma modificação na própria organização interna representa uma ameaça e o aluno tende a resistir a ela. 4. A aprendizagem que constitui uma ameaça interna é mais facilmente adquirida, assimilada quando as ameaças externas são minimizadas. 5. Quando o sujeito se sente pouco ameaçado, a experiência pode ser percebida de maneira diferente e o processo de aprendizagem pode ser efetivado. 6. A verdadeira aprendizagem ocorre em grande parte através da ação. 7. A aprendizagem é facilitada quando o aluno participa do processo. 8. A aprendizagem espontânea que envolve a personalidade do aluno. 9. Independência, criatividade e autonomia são facilitadas quando autocrítica e autoavaliação são privilegiadas em relação à avaliação feita por terceiros. 10. A aprendizagem mais importante no mundo moderno é aquela que conhece o seu funcionamento e permite ao sujeito disposição a experimentar e assimilar as suas mudanças. Resultado para os alunos cuja aprendizagem tinha sido facilitada ao máximo. Faltavam menos frequentemente à escola durante o ano, melhoravam os seus desempenhos nos testes de autodescrição, sinal de maior estima de si, obtiveram melhores resultados nas matérias escolares, especialmente em matemática e leitura. Tiveram menos problemas no âmbito disciplinar, cometiam menos atos de vandalismo no ambiente escolar, melhoravam seus scores nos testes de QI, aumentaram seus scores nos testes de criatividade realizados entre setembro e maio. Eram mais espontâneos e utilizavam formas de raciocínios mais complexos. Influência no Brasil. Acusado de romântico durante a ditadura militar no Brasil, Roger chegou a acreditar que a democracia brasileira seria viável caso os governos militares submetessem aos grupos de encontro à psicoterapia. Esse pensamento, obviamente, impunha no mínimo aos psicólogos brasileiros da época uma questão ética: tratar ou não daqueles que eram torturadores. Roger expôs suas práticas em inúmeras gravações, tendo também se apresentado num programa de televisão sob o comando de Júlio Lenner na TV Cultura em 8 de março de 1977. O CVV, Centro de Valorização da Vida, segue a ideia de conduta em seu atendimento estilo Roger, onde os voluntários atendentes acreditam na tendência atualizante da pessoa sendo atendida. Conclusões. Hoje, existem várias teorias que desenvolvem a aprendizagem por meio de valorização da pessoa, e a teoria de Roger inspirou muitas escolas a usarem e colocarem essas teorias democráticas em prática.